Oiê! Espero que esse vídeo encontre todos bem. Hoje é dia, segunda-feira, dia da prosperidade. Desejo que a semana de cada um de vocês seja uma semana muito próspera nos aspectos que cada um deseja. O tema central hoje do nosso vídeo fala sobre a escolha do AO, né? A escolha daquele que vai orientar espiritualmente a sua caminhada, né? E da importância disso na nossa cultura, no nosso dia a dia, daqueles que escolhem, né, um lugar para se consultar, um lugar para frequentar, e de como isso pode nos levar a um caminho muito bom ou a um caminho muito ruim, que é exatamente o oposto de fato. E eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a minha história, sobre a história de pessoas assim que eu conheci na minha jornada, e depois fundamentar de forma teórica e prática também um pouco mais o que eu quero transmitir para vocês hoje. Como vocês já sabem, eu tenho 41 anos, sou uma pessoa jovem ainda, estou sempre aprendendo, e acho que desde quando eu nasci me conheço por gente que eu frequento as casas de Umbanda, né, que é a origem do meu pai, por onde ele teve os primeiros contatos com as religiões de matriz africana, especificamente a Umbanda. Então frequentamos Umbanda desde sempre. Desde sempre eu tenho uma grande identificação com as religiões de matriz africana e desde criança, de fato, eu sou uma apaixonada por orixá. Né? Quem me conhece, meu pai é testemunha da minha história, sabe o quanto eu estudo, né? Desde pequena mesmo, eu sempre estudei muito os orixás, dentro daquilo que estava na minha possibilidade, ou seja, dentro daquilo que existia de material, de conteúdo, né? Falei da minha idade justamente para poder remeter vocês a mais ou menos 1991, 92, quando eu já sabia ler, né? E aí começava a buscar conteúdos. Ainda nem internet tínhamos assim no Brasil, né? Distribuído nas casas de todo mundo. E eu buscava os conteúdos que eu tinha alcance, né, para estudar. Alguns anos depois, né, aqui em 2025, hoje, eu como pessoa iniciada, como sacerdotisa que me considero já à frente, né, do Ceuto, junto com o Pax, junto com meu pai, que é meu pai consanguíneo, e também considero como meu orientador e pai também espiritual, um deles, né? Já vi na minha história muitas pessoas entrarem para religiões, né, de matriz africana e, e do mesmo jeito que entraram, né, saíram. Então, pessoas que tiveram rápidas passagens, pessoas que tiveram passagens mais longas e pessoas que se decepcionaram muito. Né? E por que a decepção acontece? Pode ser de diversas origens isso, mas eu acho que a gente tem duas principais que eu queria abordar hoje aqui. A primeira é quando a expectativa, né, de chegada, a expectativa da pessoa que chega já é errada. Né? Quando a pessoa que chega espera encontrar vantagens, né, naquele caminho, ela já chega com a expectativa errada. Eu já vou explicar por quê. E o outro motivo é quando ela às vezes até chega com a expectativa certa, mas encontra e escolhe a pessoa errada para conduzi-la. Né? Esses dois temas são os temas principais do nosso vídeo de hoje. E acho que, como consequência, as duas situações levam a pessoa à ruína e à decepção. Então, vou começar o vídeo com embasamento teórico e guardem aí, porque nós vamos chegar no ponto que a gente deseja. Existe um Odu Ifá, Odu Osamedi,
que foi o Odu que, inclusive, é um Odu que eu estudo com muita profundidade, porque tem muita relação comigo. É, e esse Odu, ele fala que a escolha do Aô, né, daquele que vai te orientar, define o destino do iniciado, ou seja, daquele que está indo buscar ajuda, né, indo buscar caminho. E um dos Itan desse Odu coloca que o Babalaô, que não conhece Ifá, mas que usa o azeite vermelho na cabeça, não deveria sequer tentar fazer correções nas pessoas, né? Ou seja, não devia tentar ajudar ninguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele, né, o que se intitula Babalaô, Ianifá, Ialorixá, Babalorixá, né, usa o azeite vermelho, ou seja, usa algo que chama a atenção, né, na cabeça, mas que não conhece Ifá, que não conhece o que está fazendo. Aí não é nem só conhecer Ifá, mas muitas vezes não conhece o que está fazendo, né, e os propósitos do seu papel. Esses não deveriam sequer tentar fazer correções ou ajustes, né, no destino, no caminho das pessoas. E esse Dan ele conta, né, de um consulente que procura um orientador e ele acaba se iludindo pelo que os seus olhos enxergavam, né, pela aparência do orientador. Ele escolhe um orientador que não tenha um domínio real, né, dos caminhos de Ifá, faz um sacrifício, né, ou seja, faz um ebó que não funciona, é, e a vida do consulente não melhora, a vida do consulente não vai para frente. É, é evidente que Ifá, então, revela, né, traz esse Itan Ifá, dizendo que nem todo Aô, nem todo orientador está preparado, né, e que a escolha errada, ela pode também desviar o destino. Porque, vejam, existem dois fatores nesse, e toda escolha que fazemos na nossa vida, ela passa por dois fatores. Primeiro a, aquele que está devidamente designado a fazer algo, né, ou não está e oferece, ou seja, a oferta, e aquele que precisa da ajuda e que procura a demanda, né? Então você tem aí uma lei de oferta e demanda. Só que os dois, né, têm corresponsabilidade quando algo dá errado, né? Tanto aquele que oferta o que não tem, como aquele que compra o que não está à venda, né? Então, é nesses dois pontos que eu acho que mora o segredo desse Taifá, dessa história, né? Ela termina, inclusive, com o consulente fazendo uma nova busca por uma outra pessoa para orientá-lo, com uma outra visão, né? E aí ele procura uma pessoa que transparece para ele humildade e sabedoria, né? Ele não se apressa em fazer a escolha, e isso sim guia essa pessoa de volta para um caminho de axé correto, né? Um caminho alinhado com o destino dele. Então, essa é uma história marcante e que deixa a corresponsabilidade atrelada aos dois lados dessa moeda. E aí, então, vamos lá, né, pessoal. Quem é que guia o seu destino, né? Como é que você escolhe uma casa de umbanda? Como é que você escolhe o seu orientador espiritual para aqueles que estão inseridos dentro do contexto, de fato, ali da religião e não estão presentes só como assistentes, né? Dentro do culto tradicional iorubá, existe uma máxima que diz que o Awo, né, o orientador, ele é uma bússola, né, aquele que vai orientar o caminho. Mas como você sabe se a bússola está apontando o norte correto, né? Eh, Como é que você pode, saber se aquela pessoa com quem você está se consultando ali na Umbanda, também, né, da mesma forma, que também tem uma responsabilidade de orientador, como é que você sabe se aquela pessoa ou aquela entidade estão falando coisas corretas para você, né? Então, eh, os orientadores não são só aqueles que jogam os búzios, né, não são só aqueles que têm uma incorporação estridente e que aí, eh vão ali orientar vocês através, né, dos espíritos, dos amigos espirituais que se achegam, né. Os orientadores, eles são aqueles que carregam a responsabilidade de conduzir o destino das pessoas, né. E isso precisa ser feito com 3 coisas que são essenciais, 3
Para mim é o pilar, essencial, né, a ética, o conhecimento e a paciência. Ética, conhecimento e paciência. Então esses se você é um como se diz na Umbanda, né, se você é médium de incorporação, se você incorpora e atende pessoas, saiba que essas 3 coisas precisam estar muito presentes no seu caráter, né, ética, conhecimento e paciência. Eh As principais atribuições daqueles que orientam, eu acho que passam por 5 pontos primordiais. E quando eu digo "eu acho", é porque eu não venho trazer nos vídeos, verdade absoluta, muito menos quero irritar o olho de ninguém. A minha ideia é compartilhar com vocês a minha opinião, por isso que eu digo "eu acho", não porque eu não esteja certa do que eu estou dizendo, mas porque é a minha opinião hoje, né. Então, pra um bom orientador, ele precisa conhecer com profundidade aquilo que ele faz. Então, se você é um orientador dentro da Umbanda, você precisa conhecer o que você faz ali, o que que se faz na Umbanda, né. Na Umbanda se aconselha a tomar banhos de ervas, se benze as pessoas, na Umbanda se faz limpezas, né, espirituais, energéticas, na Umbanda se dá conselhos. Como é que você pode fazer tudo isso se você não tiver repertório para isso, né, se você não tiver um conhecimento mínimo que tenha mesmo que esse conhecimento tenha vindo dos seus mais velhos, ou seja, mesmo que você esteja ali olhando o que o guia que conduz a casa, né, o que que a entidade que conduz a casa há mais tempo faz, e aprendendo com ele, né, perguntando por que se faz esse trabalho, por que se faz aquele outro trabalho. É importante lembrar que nem todo conhecimento vem do mundo espiritual. Porque nós, às vezes, não temos a capacidade de absorver o conhecimento que nossas entidades nos trazem, né, nem que os nossos amigos espirituais querem nos trazer, porque às vezes o nosso conhecimento das coisas é tão pequeno que eles não conseguem nos mostrar algo que a gente não conhece, porque todo mundo tem medo de repassar algo, né, para as pessoas que às vezes não têm domínio. Então, pessoal, é essencialmente importante ter conhecimento profundo. E se você é Yalorixá, Babalorixá, Babalaô, etc, etc, aí você precisa conhecer com profundidade os Odus, os caminhos, né. Não adianta você ser, como se diz, né, aqui, babalaô de livrinho, né, você pega: "Espera aí, joga e vai lá ver as suas consultas", ou então usa a sua intuição. Não existe intuição no jogo. O jogo, ele tem todo um fundamento e ele tem todo um conhecimento para o qual se estuda há muitos anos para obter, né. Então não adianta você se autodenominar algo, mas você não ter o conhecimento. Saber fazer os sacrifícios, as oferendas, né, com precisão e com fundamento. Isso serve para a Umbanda e serve para culto tradicional iorubá. A Umbanda tem os seus fundamentos, a sua forma de fazer as coisas. E esses fundamentos podem funcionar dentro da própria Umbanda. Então saiba para que servem os elementos básicos de uma oferenda que se faz. Por que se usa farinha A ou B? Por que se usa mel ou por que se usa dendê? Por que se usa água? Por que se usa cachaça? Porque falando de Umbanda, né. Agora falando de culto tradicional, cada Odu, cada Itã-Ifá tem um ebó para ser feito. E esse ebó, ele não é a revelia, não é de acordo com o que o Aô já fez ou conhece, ou não, o conhecimento está dentro do Itã. A pessoa precisa ter esse conhecimento e ter essa vivência, para fazer a coisa certa. Macumba boa é aquela que funciona, porque macumba que não funciona, desculpa, não foi boa, não foi boa. Eu não conheço. Então, gente, assim, eh, errar, todos estão passíveis de errar, né, mesmo na tentativa de acertar. Mas é importante que a cada semana, já que o nosso culto é semanal, faz com que a gente tenha uma frequência, uma cadência, a cada semana a gente precisa buscar aprender mais com os nossos mais velhos. Esses é que são a nossa referência. Não é o Instagram, não é a revistinha do Zodíaco, sabe? Não é o Ser Astral, né? O livrinho que você vai ler de um autor que você também não conhece. E aí você leu, você assume aquilo como verdade, porque nós brasileiros, a gente vem de uma escola catequista, né, a gente vem da ideia da catequese, aonde o que se lê e o que se ouve, não se questiona, não existe senso crítico, né. As salas de aula, cada vez tem menos pessoas levantando a mão e fazendo perguntas, porque as pessoas querem ouvir e absorver,
né. Não é assim que as coisas devem ser, nós temos que ter um senso crítico, a gente tem que perguntar por quê, a gente precisa entender o que está sendo feito, o que está acontecendo e o porquê, né. O terceiro papel do orientador é ser um educador. Ser um guia espiritual constante, ou seja, sempre ser aquele que vai buscar trazer um ensinamento, trazer algo a mais, uma evolução a mais no caminho das pessoas que o procuram, né. É aquele que procura proteger seus consulentes, né, e seus filhos e etcétera, do mercado da fé. Porque religião, pessoal, nada mais é, do que parte de um grande mercado. Parte de um grande mercado. E os mercadores da fé são inúmeros, inúmeros, aqueles que buscam enriquecer através da fé, né. Não existe nenhum problema em você, viver da viver da fé no aspecto, de viver da ajuda às pessoas, porque quem ajuda as pessoas merece reconhecimento, né. Ninguém quer viver como São Francisco de Assis, não é verdade? Ninguém quer viver na miséria. Todas as pessoas que têm um bom papel neste mundo merecem reconhecimento, né. Eh mas isso não é viver e enriquecer a partir da fé, né. Se alguém enriquecer de forma ética, axé, significa que essa pessoa tem sido muito bem-sucedida naquilo que vem fazendo. Mas existe muito que ser feito e estudado antes de se obter sucesso com a fé, sabe. Eh, é tão árduo quanto conquistar sucesso numa profissão qualquer. Quantos anos você estuda até chegar à faculdade? Quanto tempo você estuda na faculdade? E quanto tempo você faz de estágio, quanto tempo você passa como júnior, como pleno, como sênior, às vezes, numa empresa, até que você conquiste sucesso. Quando você é autônomo ou empresário, como é a sua jornada até você aprender tudo sobre finanças, sobre gestão, sobre pessoas, sobre o seu negócio, até que você alcance o sucesso com seus clientes? Gente, a jornada é muito dura. E para quem é sacerdote, a jornada é tão dura quanto, se não for mais. Então, uma coisa é o mercado da fé, em que as pessoas fazem coisas por dinheiro. Outra coisa é o bom profissional que obtém reconhecimento, né, através daquilo que ele entrega, certo? Então, ser um protetor dos seus filhos, dos seus consulentes, desse mercado promíscuo da fé, também é uma atribuição nossa, né, como orientadores. E ter um compromisso com a verdade, com a retidão, principalmente no meu caso, do meu ori, né, principalmente do nosso ori. O orientador ele tem que ser reto em relação ao seu próprio ori, né, e isso é algo que não se pode abrir mão quando nós estamos ou dentro da Umbanda atendendo pessoas, ou ainda atendendo pessoas dentro de qualquer outro culto que se faça, qualquer outro culto que se faça, mesmo que não seja dentro das religiões de matriz africana. E como então eu identifico, né, como é que a gente identifica, os sinais do mercado da fé, né? Gente, primeiro a gente precisa entender que nem todo orientador é de fato um orientador. Você tem pessoas que estão nisso para iludir e pessoas que estão nisso para conduzir. Eh, a primeira coisa é o alinhamento da sua própria expectativa, né. Quando você vai até um terreiro de umbanda ou quando você vai fazer alguma consulta oracular, seja do que for, nem mesmo que seja abrir a Bíblia para falar do Espírito Santo, como fazem os evangélicos, né, eh, toda vez que você vai consultar um oráculo, você precisa ter o seguinte em mente: não se trata de adivinhar o futuro, se trata de dizer para você qual é o caminho melhor para você, o caminho que você deve seguir e o que você vai enfrentar nesse caminho, né? Como você deve enfrentá-lo. Ou seja, trata-se especificamente, a expectativa deve ser: eu quero saber aonde eu estou errando para que eu passe a acertar. E aí eu vou obter sucesso, aí eu vou obter aquilo que eu desejo. Eh, jamais contem com uma adivinhação do futuro, sabe? A adivinhação do futuro, gente, você pode mudar o futuro no seu passo seguinte, né. Imagine que alguém diga para você, eh, num jogo que você vai ser muito feliz, que você vai, sei lá,
ganhar na loteria no dia seguinte. Você sai tão animado, você pega o seu carro, sai dirigindo igual um maluco, bate o carro e morre. Você mudou o futuro, porque você sequer vai conseguir continuar na Terra. Então, eu estou usando um caso extremo, só para tentar ilustrar o que eu quero dizer. Quero dizer que a cada minuto nós mudamos o nosso futuro. Não é possível para ninguém, parem com essa ilusão, não é possível predizer o futuro. Quando você se consulta, por exemplo, com uma entidade e você diz assim: estou num processo seletivo, quero muito esse emprego, essa vaga, né? O senhor acha, né? Aí a pessoa pergunta para a entidade: o senhor ou a senhora acha que eu vou conseguir? O que o espírito vai conseguir fazer por você é te fazer algumas perguntas para identificar como você está agindo mediante aquela situação, e com base naquilo que ele está vendo e que ele está sentindo, ele pode te dizer: "Filho, se você fizer assim, assim, assado, tem muita chance disso ser seu. Se você fizer do jeito que você está fazendo, não tem chance nenhuma de ser sua", tá certo? Então, o primeiro sinal é: não acreditem em promessas milagrosas. Não existe milagre, então não adianta acreditar em milagre, né. Eh, Tenha cuidado quando você for orientado a se afastar dos seus familiares, a se afastar de determinados círculos sociais. Você sempre deve avaliar isso, sempre você deve avaliar. Então, situações como, você vai se consultar, né, aí um espírito pega e diz para você que seu marido, sua mulher está te traindo, né, que tem muita gente que fala mal de você, né, na sua família, no seu trabalho, e assim por diante. É evidente, pessoal, que existe a inveja, a fofoca, a falcatrua, tudo isso existe. Só que você já não sabe disso? Todos sabemos disso, né. Eh, e a gente tem que às vezes partir de uma premissa que é a seguinte: nem os amigos espirituais e nem os orixás, muito menos os orixás, desejam que a gente destrua aquilo que a gente está tentando construir, né. Então, o que um amigo espiritual, o que um orientador adequado vai fazer é tentar orientar você no sentido de como você deve agir para preservar a sua família, né. Existem situações em que sair de um círculo social pode ser a melhor alternativa para alguém, mas essa decisão deve partir da pessoa, da pessoa. Ela deve se alguma entidade espiritual ou algum orientador te disser: "Cuidado com o seu círculo social", é você quem irá avaliar se os amigos que você tem, os locais que você frequenta são bons ou ruins para você. Ninguém deve tomar a decisão por você. Percebe como o senso crítico, ele é essencial para quem se consulta de alguma forma, né, com as entidades espirituais de Umbanda ou com oráculos, é essencial, certo? Então, desconfie quando alguém for incisivo no sentido de dizer: "Saia, largue-se seus amigos, né, saia deste meio social", ou "se separe da sua mulher", né, "não dê atenção para o seu filho". Isso, gente, não é um sinal de boa orientação. Outra coisa, cobranças desproporcionais, rituais mal explicados, né. O educador, o orientador espiritual, ele tem a obrigação de explicar o que vai ser feito e para quê, né. Muitas vezes a gente não pode, dentro do culto tradicional, explicar para a pessoa detalhes de um ritual, isso normalmente não é explicado, mas não é isso que eu estou fazendo menção. Eu estou fazendo menção a dizer para você: "Olha, nós vamos fazer um ebó para buscar isso, isso e isso, que foi colocado no seu jugo, que é o que você precisa buscar". Ou, dentro do contexto da Umbanda, você vai fazer esse banho que é para sua, sei lá, proteção espiritual, é para sua proteção pessoal. Você vai fazer esse banho para melhorar a sua saúde, você vai fazer um banho de pipoca para tentar a cura de uma doença, e sei lá, tá? Tem muitas opções. Estou só dando alguns exemplos, mas uma explicação mínima do porquê ela vai fazer o ritual, e você precisa ter,
né? E existe uma grande diferença, quando eu falo em cobrança desproporcional, eu preciso tangibilizar isso aqui, porque às vezes o que é desproporcional para uma pessoa pode ser proporcional para outra. Então, vamos aterrissar os pés no chão. O que que é proporcional? Proporcional é todo mundo entender que todo material tem um custo, todo espaço físico também tem um custo, e o trabalho das pessoas que vão se envolver para fazer o ritual para você também tem um custo, tá joia? Isso é algo proporcional. Então, entenda o seguinte: você vai fazer um ebó, um sacrifício, ou você vai fazer uma oferenda na Umbanda lá, ou qualquer coisa do tipo, existe um custo atrelado a isso, né? Na Umbanda, como a Umbanda tem uma característica assistencialista, não se cobra da assistência para fazer absolutamente nada. Então, a própria pessoa vai ao mercado, compra seus materiais, ela traz, né? E ela é atendida e faz a sua oferenda. Então, perfeito. Quando ela tem que fazer alguma contribuição, ela faz de forma voluntária para ajudar com as despesas daquela casa, né? Da qual ela está se beneficiando. Mas normalmente não é cobrado nenhum valor fixo. Cada um colabora com aquilo que tem. Então, este é o modelo de funcionamento da Umbanda. E a Umbanda precisa de filhos dentro de uma casa, né, para que se possa, pagar por esse espaço. Então a responsabilidade de arcar com o espaço é essencialmente destes filhos. Quando a gente fala de culto tradicional iorubá, ou seja, quando a gente fala de consultar o jogo de búzios, fazer o ebó, etc., existe, um conhecimento, como eu estava explicando, muito muito profundo de quem está conduzindo os rituais ali, né. Eu vou falar de mim, eu sou iniciada em Oxum desde 2016, eh, há 9 anos eu estudo, 9 anos eu estudo, com 8 anos eu concluí a primeira parte dos meus estudos, eh, e agora estou há 1 ano na segunda parte dos meus estudos, me aprofundando no conhecimento, de Ifá, tenho a primeira mão de Ifá, e estou me aprofundando no estudo dos 256 outros odus, caminhos, que existem dentro do corpus literário de Ifá, que é algo como reconhecido como patrimônio tombado da humanidade pela Unesco, extremamente bem fundamentado e milenar. Então, entendam que existe um custo atrelado a isso, pois eu custeio todos os meus estudos. Não peço dinheiro para ninguém para pagar os meus estudos. E saibam que eu não consigo nada de graça. Ninguém consegue nada de graça, né? Eu sou de uma família hoje tradicional de Ifá, família Ofeorumilá, é uma família que me acolheu e que me transmite o conhecimento que eu preciso e me dá todo o suporte que eu preciso. Porém, tudo tudo sempre é custeado. Então, quando eu faço um atendimento e cobro por isso, eu tenho que cobrar proporcional àquilo que eu já aprendi. Identifiquem, portanto, com quem vocês vão se consultar, quanto essa pessoa está cobrando, quanto cobram os outros, eh, os outros babalaôs e anifás que são conhecidos, né, e alorixás, babalorixás conhecidos, quanto eles cobram um jogo de búzios? Está proporcional ao valor que essa pessoa está cobrando, né? Quanto ela cobra no ritual, no ebó? Gente, o ebó, ele é composto do que eu já falei, é o material, o espaço físico, a sua limpeza, o recebimento dos materiais, né, toda a sua limpeza pré e pós-ritual. Tem muitas pessoas envolvidas nisso. E é cobrado, a mão e o reconhecimento daqueles que estão indo lá trabalhar para você. Se se fazendo uma conta você achar que está proporcional o valor, faça ebó com essa pessoa, né. Agora, quando alguém vai te cobrar para lá dos mil e tantos mil reais e tantos mil reais, né, altos, aí talvez já não esteja tão proporcional. Ou veja se você tem condições de disponibilizar daquele dinheiro, né. É importante dizer também que as cobranças são feitas, mas o objetivo principal é você atender a pessoa, né. Então, quando eu jogo para a pessoa, eu sei em que condição financeira ela está, né. Eu sei se ela tem a condição e o quanto ela vai se esforçar para fazer o ebó ou não vai. É aí
que começam a morar os mistérios, mas quando a pessoa não pode, eu não deixo de atender ninguém, porque não pode. A gente sempre chega num denominador comum, desde que você me fale, desde que você me peça, porque quem quer fazer tem a humildade de pedir a ajuda, né. Então, lembrando, essas escolhas sempre são escolhas de corresponsabilidade dos 2 lados. Eh, um outro sinal de que você pode estar caindo na cilada do mercado da fé: falta de clareza no jogo, né, sobre o Odum jogado, ou interpretações muito genéricas, aquelas interpretações que às vezes você vai jogar e você pouco se identifica com aquilo que está sendo falado, aquilo não toca o seu coração, não toca o seu ori, a sua cabeça. Tenha cuidado, não é porque alguém está falando ou algum espírito, amigo espiritual está falando, que aquilo está certo. O teu senso crítico precisa estar sempre ligado, o seu filtro pessoal precisa estar sempre presente numa consulta. E, eh, quando a pessoa que está jogando ou que está dando o atendimento, não aceita ser questionada, né, ou não aceita, ter que ensinar, não aceita perguntas. Todo orientador é um educador. As perguntas fazem parte do processo. O que pode ser explicado será explicado. Se tem algo que não pode ser explicado, vai ser dito que aquilo não pode ser explicado. Mas uma pessoa nunca pode fazer um ritual, por menor que ele seja, mesmo que seja acender uma vela, com dúvida, gente. Não fiquem em dúvida. Perguntem. Só para fechar esse bloco, na Nigéria, todo o AU é reconhecido, né, todo orientador é reconhecido por sua comunidade, por seus pares, e não por si mesmo. Como diz o meu Oluo, o sal não fala dele mesmo, né, ele não diz o sabor que ele dá à comida, nós é que sentimos, né, e quando a comida está salgada, não foi o sal que salgou, foi quem pôs o sal ali, né. Então, o orientador ele não deve falar sobre si, suas qualidades, as suas ele não precisa se vender, né. Aquilo que ele o sabor que ele vai entregar para você, vai falar por si mesmo. Eh, todos os títulos que existem, né, que a gente recebe dentro de uma casa de umbanda ou dentro do ritual tradicional iorubá, todos os títulos eles nos são dados por conquista, por mérito, através de estudo, através do papel que uma pessoa às vezes desempenha por anos dentro de um ilê axé, dentro de uma casa. E aí ela recebe um determinado título, e esse título só quer dizer que é algo que ela sabe fazer. Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas recebem títulos, porque elas têm dinheiro para comprar o título, né, criando atalhos que conduzem elas até um determinado título. E esse é o principal cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode se impressionar com título, com roupa, com objetos. Olha só o meu cenário. Eu apareço aqui com guia cheia de conta, com roupa, com turbante. Eu não quero impressionar ninguém através, do que eu uso ou do que eu tenho capacidade de comprar para utilizar, né. Eu espero que aqueles que estejam na jornada comigo, porque conseguem reconhecer o valor daquilo que eu entrego para vocês, né. E é assim que a gente, aqui na nossa casa, conduz as coisas e vai conduzir enquanto, certamente eu e o Pax estivemos aqui no caminho da orientação de cada um de vocês.
Aí, pessoal, entrando aqui no nosso penúltimo bloco, antes do nosso último bloco, aliás, antes do encerramento, é importante dizer que as religiões de matriz africana chegam ao Brasil e sofrem sérias adaptações, para não dizer sérias rupturas. Então, elas chegam e a gente absorve esses cultos em pedaços. A reconstrução, ah, ela está se dando mas ela exige muita sabedoria, né, ela não pode se pautar em vaidade. A gente aqui no Brasil, por esse nosso ímpeto entusiasta, né, e por termos grande identificação com tudo o que é iniciático, etcétera, a gente cai muito facilmente nos contos, né, da fé, e a gente não percebe o quanto os fundamentos são importantes, a resposta aos nossos porquês, né, por que eu estou numa casa? Por que que eu vou toda semana para o terreiro? Por que que eu me disponho a ajudar pessoas? Os porquês, às vezes, eles ficam muito mal respondidos. E aí, quando a gente se decepciona com qualquer coisa e com as pessoas, a gente simplesmente corta o vínculo, né? Eh, e a gente não busca jornadas que sejam construtivas na nossa vida. E evidentemente que muitos também nigerianos, sabendo disso, já vieram ao Brasil, com o intuito de construir esse mercado e ganhar dinheiro com isso. Eu não vou entrar aqui no mérito e nem quero irritar o ori de ninguém, como eu já falei, se isso é certo ou errado, eu não estou aqui como juíza, não vou julgar nada disso, eu só estou constatando um fato que pode ser confirmado pelo senso crítico de qualquer um de vocês que observe, né. Então, assim como a gente vai ter igrejas evangélicas aonde você tem um bom pastor, aquele que de fato está, focado nas pessoas, você também vai ter igrejas que o foco desse pastor ou desse administrador dessa igreja, muitas vezes, é ganhar dinheiro, gente, é assim que funciona em todas as religiões, né. Na religião de matriz africana, as casas de umbanda, também não é diferente. Então não se equivoquem, né, não se enganem com relação a isso. Porém, existem casas sérias, com iniciações legítimas, né, respeitando o Ixexelabá, respeitando aos mais velhos, a cultura, a tradição, né. Existem lugares em que você, vai chegar e você vai encontrar um orientador que vai dizer: "Olha, isso eu não sei fazer por você, mas eu vou chamar o meu mais velho que sabe", né. Então, você vai perceber que porque nem todo mundo sabe tudo, né, então tem que ter cuidado com aqueles lugares em que, eh, a gente percebe que você tem pessoas que conhecem tudo. Lembrem sempre que cultos chegaram ao Brasil em partes, então cada um de nós hoje conhece partes. É quando a gente se junta que a gente consegue um pouco mais de conhecimento sobre o todo, né. É importante dizer que reconhecimento precisa se dar por trabalho, por transparência, cuidado, né, coerência com aquilo que se prega, que se coloca e da forma como se age, né. Então não adianta só falarmos palavras bonitas, seja no Instagram, seja no culto, na gira, e aí na vida desse orientador, você perceber que ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa sacana, sabe, casos em que, as pessoas não se respeitam, tudo isso precisa ser observado, né. A responsabilidade de perguntar e de observar também é sua, que está indo se consultar. Você tem que observar, você deve perguntar. E você, quando passa a ser parte de algo, precisa deixar o seu senso crítico muito presente. Escolha o seu orientador ou a sua casa, pelo que ele ensina, não só pelo fato de ele falar difícil, ou de ele usar roupas que ostentam, né, uma posição, ou por ele dizer que ele é babá isso, iá aquilo, né, ela dizer que é iá aquilo. Não, prestem atenção no que a pessoa e os seus filhos, os seus afilhados estão procurando ensinar, né. Eh, se se a forma como essas pessoas vivem é uma forma que parece reta, ou se tem muita polêmica. Lugares com muita polêmica, com muito fala-fala, gente que entra e sai o tempo inteiro, né, um vai embora, o outro entra, o outro fica. Normalmente são lugares que não estão apresentando, um equilíbrio do grupo, e o equilíbrio de um grupo, de uma família, é essencial para que ela demonstre que ela é capaz de acolher novos membros e, principalmente, que ela é capaz de ensinar como chegar naquele equilíbrio para você que não tem equilíbrio, né. É igual chegar naquele cardiologista que é fumante, naquele endocrinologista que é obeso, não faz o menor sentido, né, que me desculpem os endocrinologistas obesos, mas gente, não faz sentido. Como é que alguém pode dar conselhos sobre riqueza, se você sobre ser bem-sucedido numa empresa,
se você levou 3, 4 empresas à falência. Só se você estiver dividindo a sua experiência do que não fazer, né? Mas enfim, o fato é que cada um deve falar daquilo que sabe, daquilo que conhece e principalmente viver aquilo que prega. Veja e preste atenção se o local onde você está é um local aberto ao diálogo ou se é um local autoritário. Porque o autoritarismo, ele pode muitas vezes sinalizar a necessidade de manipulação da massa, manipulação das pessoas através do exercício da autoridade. E isso é algo muito perigoso, né? Eh, Observe se as pessoas que estão lá dentro conhecem os fundamentos das coisas, conseguem explicar o porquê das coisas, ou se as coisas estão acontecendo apenas por repetição. Porque vejam, se eu faço algo e não consigo te explicar o porquê, você também vai saber por que você está fazendo o que eu estou te dizendo? Não vai, né? Então, até o modelo de educação por repetição nas escolas ele já caiu. Ele não existe mais, ou melhor, ele existe, mas a luta dentro do contexto do cenário da educação é justamente para que deixe de existir esse modelo de pura repetição, né. Quando as pessoas falam: "Não sei para que eu estou estudando isso de matemática", é porque elas não entenderam essa pergunta: "Por que você está estudando matemática? Por que você estuda física básica, química básica na escola? Não é só para passar no vestibular. Existem outras aplicações disso na vida e a gente só vai descobrir às vezes 40 anos depois, 50 anos depois, quando a gente passa por alguma dificuldade, e falta para nós esse conhecimento. Então, eh, lembre-se, não fiquem em um lugar fazendo coisas apenas por repetição. Perguntem o porquê que se faz uma determinada coisa. E por fim, eu não vou criar outro bloco, eu já vou fazer o encerramento agora. Eu acho que vou voltar lá para o começo, dizer para vocês que escolher o seu orientador, né, espiritual, é escolher o que você vai plantar, né, no seu destino, no seu futuro. Eu estou cansada de ver pessoas que se dizem umbandistas, que dizem que são da nossa religião, e que na verdade estão, dentro desse contexto só para alimentar seu próprio ego, né, alimentar suas próprias gargalhadas quando incorpora Exu, a sua seu charme e a sua sensualidade quando traz a pombogira, né, ou para mostrar que seu caboclo grita alto, quando na verdade o que está faltando para essas pessoas é gritar alto na sua vida, né, é demonstrar aquilo que elas têm, dentro dela ou ainda, é se melhorar, é se transformar através, da religião, diminuindo o seu ego, diminuindo sua vaidade, né, e buscando ali conhecimento para mudar o seu caráter naquilo que é necessário e criar uma vida melhor, criar elos familiares melhores, né, criar base e suporte melhores para a sua vida. Infelizmente, não é isso que a gente vê, acho que nem na nossa religião e nem em nenhuma outra, o ser humano sempre é o ser humano. Mas hoje eu vim aqui para falar que se você quer um caminho com orixá, um caminho com umbanda, que você não crie atalhos para isso. Eu vim aqui para falar que o verdadeiro orientador, ele não é aquele que promete, é aquele que vai te ensinar no caminho, né. Ele nunca brilha sozinho, ele está ali para acender a luz do ori de todas as pessoas que estão junto com ele, né. E aí a ética, o conhecimento e a paciência fazem parte dessa caminhada, porque a ética é o que sempre vai me manter como orientadora dentro do propósito correto. O conhecimento é aquilo que vai me dar suporte e é tudo que eu vou utilizar para acender a luz, ajudar você a acender a luz do seu ori, porque a paciência é para te esperar. Paciência para esperar o momento em que você entenda que o responsável por acender a luz do seu ori e obter sucesso não sou eu, é você. Axé Ô, Adupé, que você tenha uma excelente semana e que você saiba escolher o seu orientador, não só espiritual, mas que você saiba escolher todos os profissionais que vão cercar a sua vida, né? Que você saiba escolher quem vai trabalhar dentro da sua casa, que você saiba escolher quem vai ser o seu médico, quem vai ser seu professor, enfim, que você saiba escolher. Axé.